Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Heloísa, professora de História do Colégio Liceu. Hoje nós vamos estudar sobre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica, tá? É o nosso capítulo 4 do livro e eu queria primeiro fazer uma pergunta para vocês. Queria saber de vocês o que vocês sabem sobre a Revolução Francesa. O que vocês sabem sobre Napoleão Bonaparte? Vocês já ouviram falar, pelo menos, têm uma noção do quão importante foi uma revolução na França? Pensa um pouquinho, tenta trazer na sua memória aí algumas referências sobre esse assunto. Por quê? Foi sim um momento muito importante para a história, tá? E um momento que influenciou a nossa vida também. Tá? Nós aqui, Brasil, professora, como assim? Sim, é um acontecimento de grande importância. Por quê? Tá? Só para vocês terem uma ideia, nós temos aí uma imagem, uma pintura de uma cabeça cortada aqui. Quem vocês acham que seja? Né? Não sei se vocês conseguem visualizar, mas isso aqui é uma guilhotina. Nós estamos aparentemente aqui visualizando uma praça com pessoas ao redor, exército, militares e uma cabeça aqui, tá? Já vou dar um spoiler para vocês. É do rei da França, tá? Nós vamos ver que a Revolução Francesa foi algo muito significativo para a França, porque as pessoas precisavam de mudanças, tá? As pessoas pediam mudanças, pediam uma vida melhor. E esse rei não ajudou muito, dá para perceber onde ele foi parar, né? Então, só para deixar claro aqui para vocês, essa é a execução de Luís XVI na Praça da República, tá? Essa é uma pintura. Então, por que foi tão importante, professora, a Revolução Francesa? Tá? Primeiro, foi um modelo revolucionário que muitos países seguiram. Tá? Inclusive aqui no Brasil, não sei se vocês já ouviram falar de Tiradentes, temos até um feriado, né, relacionado a ele. Ele se inspirou nessa revolução na França também. Aconteceu no mesmo ano aqui no Brasil, as pessoas na França já estavam revoltadas, aqui no Brasil não era diferente. Aqui no Brasil, pessoas também queriam mudanças, né? Outros países na América queriam a sua independência, já tinha acontecido a independência, acabado de acontecer, na verdade, a independência dos Estados Unidos. Então, pessoas estavam querendo mudanças, certo? Esse modelo passou a ser seguido, ok? Outro motivo, por que essa revolução é tão importante? Sabe essa ideia de partido de esquerda, partido de direita e centro? Isso surgiu lá na França, nesse período da Revolução Francesa. Nós vamos falar um pouquinho disso depois, vocês vão entender melhor. E por último, o marco do fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea foi a Revolução Francesa. Por isso que nós estudamos, por isso que nós vemos de uma forma bem enfática a Revolução Francesa, porque foi realmente importante. Tá? É um modelo revolucionário que, teoricamente, a gente vai ver que, de fato, olhou para o povo, para as mudanças que o povo precisava. Tá? E, gente, tinha que mudar essa estrutura. Como que nós vemos uma revolução? Uma mudança de estrutura. Nós não vamos ver mais um rei governando depois dessa revolução ali logo de imediato. A gente não vai ver isso. A gente vai ver o povo, nós vamos ver quem é esse povo, que vai conseguir chegar ao poder. Isso foi algo muito importante nessa época, tá? Nenhum país imaginou você tirar o rei, matar o rei, colocar outras pessoas ali no poder e tudo mais. Nós vamos ver isso com mais calma.
Então, primeira coisa para a gente entender melhor, deixa eu mudar aqui para vocês visualizarem, como que era a estrutura da França. Qual era o contexto, como que a França estava dividida, como que era a vida das pessoas. Primeiro, o antigo regime ainda estava em vigor. Que antigo regime é esse, professora? Bom, nós temos uma sociedade dividida em estados. Tá vendo essa pirâmide aí? Nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro estado, certo? O primeiro estado, nós temos o clero, a igreja. Então, o alto clero, arcebispo, bispo, cardeal e tudo mais, e o baixo clero, padre, monge, tá? Pessoas aqui, aproximadamente, somando tudo, dava 120 mil pessoas, certo? O segundo estado era a nobreza. Nós tínhamos aqui nobreza de sangue, família, né? Nasceu na família nobre e tudo mais, nobreza que eram os, vamos dizer, os antigos cavaleiros, né? As pessoas que faziam parte do exército, do alto comando do exército, alguns burgueses aqui que também compravam títulos de nobreza, desses nobres, então faziam parte desse segundo estado. Quantas pessoas? Olha ali, 350 mil pessoas, aproximadamente. Gente, o primeiro e o segundo estado não, né, quase, não vamos dizer totalmente não pagavam, mas a maioria dos impostos não eram pagos por eles. Quem tem dinheiro aqui? Quem tem terra? Quem tem poder? Primeiro, segundo estado. Mas quem pagava imposto, quem sofria pelo país com o seu trabalho, com o pagamento de impostos e tudo mais, olha ali embaixo, terceiro estado, certo? O terceiro estado, que eram formados pelos burgueses, comerciantes, e o povo que a gente vai chamar aqui, os sans-culottes, que eram trabalhadores urbanos, tá? E camponeses. Todo esse povo aqui, tá? O terceiro estado. Olha isso, gente. Mais de 24 milhões de pessoas. Quem pagava imposto? 24 milhões de pessoas. Quem recebia esses privilégios aqui? Olha aqui, 120, 350 mil pessoas. Não dava nem 1 milhão de pessoas aqui. Então, nós temos uma sociedade totalmente desigual. A França, se você olhar aqui do lado, era o país mais populoso da Europa. Aproximadamente 25 milhões de pessoas. Então, tinha muita gente pobre, tinha muita gente passando necessidade, passando fome, que precisava de mudança. Essa sociedade aqui, estamental, não facilitava a vida dos franceses, né? Então, primeira coisa que a gente precisa identificar, os franceses queriam uma vida melhor. Queria uma sociedade mais justa, igualdade para todo mundo, liberdade para todo mundo, queria terra para todo mundo ter direito à terra, todo mundo ter direito à igualdade jurídica. Lembra lá do iluminismo que a gente falou no começo do ano? Pois é, tudo isso está relacionado com o que esse povo, né, esse povo clamava, eles precisavam dessa mudança, certo? Então vamos lá. Para a gente entender aqui, quais são esses motivos, tá? O porquê que eles queriam essas mudanças. Vou colocar aqui melhor. Por que eles queriam essas mudanças? Primeiro, na década, né, de 80, a gente está falando de uma revolução que começou em 1789, ok? Na década de 1780, a França passou por um momento bem complicado em relação à sua agricultura, porque aconteceram invernos rigorosos, as plantações não estavam vingando, as pessoas não estavam, os camponeses não estavam conseguindo fazer uma boa produção, tá? Então a gente vê uma população que não consegue se alimentar bem. Nós temos um país que ainda não estava, né, lembra da Revolução Francesa, da Revolução, desculpa, Industrial, que nós falamos
que a Inglaterra conseguiu produzir muitos produtos a partir das máquinas a vapor e tudo mais, a França estava querendo ingressar nisso, estava querendo investir nisso. Precisava de quê? Dinheiro, certo? E esse dinheiro tinha que vir de algum lugar, né? Outros problemas que nós temos aqui, as finanças públicas. A monarquia absolutista da França já era existente há um tempo. Tá? Então, nós temos Luís XIV, Luís XV, Luís XVI. Opa, chegou aqui no nosso contexto. Todos eles viveram de uma forma em que não olhava para as finanças públicas de uma forma muito, vamos dizer, inteligente, porque gastaram muito dinheiro com coisas desnecessárias. Tá? A vida dos nobres na corte era luxuosa, era muita comida, era muita festa, era muita roupa, muita joia, tudo. Enquanto isso, a população mesmo, o povo, estava vivendo na miséria. Então, nós temos um governo que olhava para as suas finanças para seu benefício, mas o povo mesmo que precisava dessa ajuda, precisava desse acolhimento do rei, não tinha. Isso acabou trazendo uma insatisfação do terceiro estado, sobretudo da burguesia. Por que a burguesia? Porque a burguesia tem poder econômico, tem dinheiro, mas não tem poder político. Essa burguesia queria participar também da política, mas tinha acesso? Não tinha acesso. Tá? Outro motivo para acontecer essa revolução, as ideias iluministas. Lembra lá de John Locke, que a gente falou dos direitos naturais, Montesquieu, dos três poderes, nós falamos de Rousseau, Voltaire, vários, a enciclopédia, tudo isso, né, que nós estudamos, que foi criado o pensamento, esses novos pensamentos, novas formas, né, de pensar que as pessoas estavam refletindo a vida delas e falando, precisamos mudar, porque por que nós não temos uma igualdade? Por que só essa pessoa que nasceu dessa família nobre pode ter acesso à propriedade privada? Por que eu não posso ter? Por que essa pessoa ali tem mais privilégios, não paga os impostos que eu pago? Ela tem mais riqueza, ela tem mais dinheiro, ela tem mais poder e tem privilégio, e eu que não tenho todo esse privilégio tenho que pagar mais imposto que ela. Então, as ideias iluministas de igualdade, liberdade, propriedade privada e tudo mais que nós já falamos, vai chegar na França, na verdade, né? Vai se consolidar na França ali, e o povo vai meio que pegar essas ideias para si, tá? Gente, olhando para tudo isso, olhando para todo esse cenário, vocês acham que nós temos motivos para uma revolução na França? Eu acho que sim, né? Acontecia na França uma Assembleia dos Estados Gerais. Então, como funcionava essa Assembleia dos Estados Gerais? Era uma convocação do rei, tá? Para ouvir o povo, né? Vamos dizer assim. Tinha representantes dos três estados, primeiro, segundo e terceiro estado. Lembra lá, né? Do clero, nobreza, a burguesia, os trabalhadores, os camponeses. Esses três estados, eles poderiam votar, né, sugestões ali do rei e tudo mais. Só que tem uma grande dificuldade para a época do terceiro estado, porque o voto era por estado, não era por pessoa. Quem concorda com isso? Ah, eu concordo. Não era assim, tipo, levantar a mão, contava quantas pessoas. Não, era por estado. Então, se o primeiro e o segundo estado quisessem aumentar o imposto, por exemplo, para o terceiro estado, o voto dele já era a maioria. Tinha justiça nisso? Não tinha. Mas, de certa forma, os franceses, ali, os burgueses, o povo, levou por escrito o que eles queriam, vamos dizer, queixa, né? Nós queremos mudar isso, rei, nós queremos isso, rei, tarará, tarará. Negociaram, conversaram, tarará. O que vocês acham?
O rei aceitou o que o terceiro estado estava exigindo? Não. E o rei ainda falou, olha, não tem votação por pessoa, aqui é votação por estado, vai continuar do jeito que está, porque é assim e acabou. O que vocês acham que o povo fez? Aceitou assim? Tava já todo mundo reunido lá, deixa eu passar aqui para vocês verem. Já estava todo mundo reunido lá na Assembleia. Vocês acham que eles iam simplesmente aceitar isso? Claro que não. Teve um grande debate em relação a essa forma de votação, tá? Essa primeira fase da Revolução, que nós chamamos de Assembleia Nacional Constituinte, vai começar justamente aí, quando o povo não aceita que o rei fale, opa, calma aí, a votação é assim, acabou. É o primeiro, segundo, terceiro estado. Mas o povo, a burguesia, os representantes ali do campo, não. Nós não queremos isso. Nós somos maioria, olha só, a maioria da população está aqui e só vocês são os beneficiários e tudo mais. A partir daquele momento, eles falam para o rei, nós não aceitamos. Estamos agora em Assembleia Nacional Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? Nós estamos pensando numa legislação, numa Constituição que vai olhar, né, para o povo. Nós temos uma lei que quer olhar para o povo, tá? Depois de vários dias e tudo mais, essas notícias foram chegando em outros lugares, chegando no campo, que o rei não queria mudar a forma de votação, que o rei não queria dar mais apoio ao povo e tudo mais. Começou a ter uma grande revolta popular, que é conhecido como o Grande Medo. Isso fez com que camponeses invadissem castelos dos nobres, destruísse plantações, destruísse documentos que falavam de dívidas dos camponeses e tudo mais. Fora que, em 14 de julho de 1789, que vai ser o estopim, o marco do início da Revolução Francesa, nós temos a queda da Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha, eu vou passar aqui para vocês verem, aqui, era uma prisão, era uma prisão política. Todas as pessoas que o rei não concordasse com as suas ideias, se a pessoa chegasse assim e falasse, ô rei, esse negócio aí que você está criando, essa lei, ou esse artigo, nós não concordamos. Se tivesse um jornalista que começasse a escrever alguma reportagem sobre o rei discordando, o que o rei fazia? Mandava para essa prisão aí, tá? Que era uma prisão política, certo? Só que ali também tinha guardado ali, o exército tinha guardado parte do seu arsenal. Nós estamos falando de armas ali. O povo começou a se armar, invadiu a Bastilha, tá? Libertou presos políticos, obviamente com a ajuda de alguns militares, tá? E pegou as armas. Eles começaram a se armar, gente. Imagina o povo com arma no meio da rua, revoltado com o rei, revoltado. Olha essa imagem, nós temos uma pintura, mas dá para visualizar bem como que foi esse cenário de guerra, incêndio, gente atirando em outras e tudo mais. Gente, isso tudo demonstrou como que o povo estava realmente revoltado, tá? Eu passei essa imagem aqui que eu tinha esquecido de falar para vocês. Isso aqui são o terceiro estado, tá? Os burgueses, os representantes do povo aqui, votando, falando, nós estamos em Assembleia Nacional Constituinte, nós queremos uma Constituição que beneficie o povo, tá? Então, voltando aqui. Então, nós temos uma revolta popular no campo, nós temos a queda da Bastilha, o povo invadindo a Bastilha ali, roubando armas e se armando, tá? E a partir desse momento,
tá? Nessa Assembleia Nacional Constituinte, eles declaram fim aos privilégios do antigo regime. Ou seja, nobre, clero, tá? Nobreza e o clero, vocês não têm mais esses privilégios. Vocês vão ter que pagar imposto, igreja, esse negócio de dízimo e tudo mais, nós não somos obrigados a pagar o dízimo para vocês, tá? Nobreza não é só você que vai ter acesso à terra mais, nós vamos ter terras. Gente, eles pegaram terras dos nobres, nós vamos falar isso mais para frente, numa época mais radical da Revolução, eles vão distribuir as terras dos nobres entre a população ali. Olha só, pense. Só que nessa primeira fase nós temos algo importantíssimo, que vai ser a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que é isso? É um documento que mostra de forma bem clara, tá registrado, que todos são iguais, todos têm liberdade, propriedade privada, tudo aquilo que nós falamos de iluminismo, que estava na teoria, né, e tudo mais, vem para a prática aqui na Revolução Francesa, tá? Então, a primeira fase da Revolução Francesa, de 1789 a 1791, nós vamos ter essa Assembleia Nacional Constituinte, certo? Deram, assim, para entender um pouquinho, deu para visualizar, espero que sim. Quero pedir que vocês anotem todos os slides que nós temos esses símbolos. Cadê meu cursor aqui? Esses símbolos em vermelho, tá? Ou imprime, cola no seu caderno, mas eu preciso que você tenha isso de forma visual, tá? No seu caderno, que isso vai te ajudar depois. Estamos mandando material de vídeo, material escrito, lista de exercícios, então estude, por favor, certo? E é isso, até a próxima.